Fala, Rafa. Estamos de volta aqui, eu, Nazário. Daqui a pouco o Túlio volta também, é tempo dele tomar uma água. Eu vou começar conversando com o Nazário, daqui a pouco a gente vai dar uma lida aqui no chat, mas segundo tempo desastroso, né, Nazário? O Flamengo irreconhecível, a gente viu um primeiro tempo bom até, não sei se lembra o jogo contra o Fluminense, que foram dois tempos bem distintos, mas não pode o Flamengo tomar 2-0 da equipe do Ceará, né, Nazário? Pois é, algumas coisas aconteceram hoje que definitivamente um time que pensa em ser campeão não pode admitir. Primeiro, a nossa zaga, lamentavelmente, é uma piada. Isso me preocupa, porque quando você olha para um lado e vê o Rodrigo Caio, e de repente o Rodrigo Caio não atua em algumas partidas, isso vai acontecer, pode ser por terceiro cartão amarelo, uma eventual expulsão, uma contusão, ou às vezes até um momento de preservar o jogador fisicamente, e a gente viu uma dupla de defesa que parecia o Deibe e o Lloyd, o Deibe Lloyd, né? Porque uma zaga que bateu cabeça, uma zaga que tomou um gol num escanteio, que estava marcando a bola. O gol do Ceará saiu exatamente no meio da zaga. Os dois zagueiros não conseguiram interceptar um cruzamento, e aí isso é inadmissível. O segundo gol que nós tomamos também foi um vacilo. O René não conseguiu abafar, a bola veio, e mais uma vez, um dos componentes da zaga, um segundo gol, e o senhor Arão não conseguiu fazer a cobertura. Então nós tomamos dois gols, que foram dois vacilos, perdemos o meio-campo. Então, quando a gente tem um time em que a zaga não funciona, quando a gente tem um time em que o jogador que está lá na frente, caindo pelo lado esquerdo, sistematicamente pega a bola, dá dois toques, volta de novo, bota para trás. Quando tem que cruzar, ele bate. Quando tem que bater, ele cruza. Pô, e aí, não vou isentar o senhor Gabigol, que hoje perdeu muitos gols, perdeu os gols claros. E a gente teve, num segundo tempo, um chute do Vitinho que chegou na linha de fundo e passou o pé por cima da bola, botou para dentro e bateu. O Fernando Praz deu rebote e o Diego quase marcou de cabeça. O que a gente estava vendo o Ceará fazer pelo lado esquerdo de ataque era o que a gente deveria ver o Vitinho fazer pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. Mas a gente não viu isso. Sistematicamente, o Vitinho pega a bola e volta. Pega a bola e volta. Ou inverte a jogada. O Michael, na minha opinião, saiu e não deveria ter saído. Eu colocaria o Diego e tiraria o Vitinho. E aí, naquele momento, abre o Everton para a direita, pega o Michael vai para a esquerda e dá teu jeito, parceiro. O Pedro também entrou e não conseguiu fazer nada. Estava sem mobilidade e embora o Gabigol tenha perdido o gol, mas estava buscando jogada, caindo pela direita, caiu pela esquerda, saiu da área, tentou fazer pivô, mas, infelizmente, hoje o Flamengo foi ridículo. Eu concordo com tudo que você falou, Nazar. A gente vai debater. Daqui a pouco o Túlio está de volta. Quando ele estiver no ponto também, só dá um alô. Vou dar um giro aqui no chat. Tô aqui Douglas já, JP, Luiz, tô aqui. show. Já te chamo então, Túlio. Deixa eu dar um giro aqui. José Edson, Marcos Altieres, Paulo Lopes falando que o time é lento, Bruno Maia revoltado com o Lincoln e também com o Vitinho. Assim, hoje não tem como defender. A atuação foi horrível. A zaga também, nossa senhora. O gol, a câmera de trás da transmissão, a gente acompanhou com a TV no mudo, ouvindo a narração aqui, mas mostra. No primeiro gol, Léo Pereira e o Gustavo Henrique parecia que estavam tomando um café, enquanto o Luiz Otávio estava sozinho na pequena área. Então, não é porque foi uma falha de hoje, lembrando que no jogo contra o Fluminense, no último meio de semana, o Flamengo já tinha tomado um gol de cabeça do Digão, então é coisa que tem que treinar. Assim, o RV Souza falando que o Flamengo precisa de um zagueiro de verdade. Marcelo Silva falando que foi horrível a escalação do Domi, lembrando que tem a Libertadores no meio de semana. E, Túlio, sobre o que o Nazário falou, eu queria a sua opinião, até porque uma frase que ele destacou logo no começo foi que time que quer ser campeão não pode perder pontos assim. E a partida de hoje fica muito mais marcante, porque acabou agora a partida do Internacional,
O Internacional perdeu. O Flamengo hoje ia dormir na liderança empatado com o Inter se vence. Óbvio que a gente está no começo do campeonato, mas faz diferença. A gente dá um moral também até para a própria Libertadores. Como você avalia essa derrota de hoje que, olha, ainda não desceu, tá entalado porque era jogo para ganhar e ganhar tranquilamente. Como eu estava até falando na transmissão, essa derrota me deixa mais pé da vida do que o jogo contra o Atlético Goianiense, porque contra o Atlético Goianiense, o primeiro tempo já mostrou que, né, o desastre. E esse jogo, o primeiro tempo, o Flamengo estava jogando bem, né, apesar de não ter conseguido converter as oportunidades que tentava criar em gols, mas jogava bem. E no segundo tempo, quando levou o gol, né, muito bem destacado pelo Nazário, no meio dos dois zagueiros, né, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, e o Flamengo acabou o time do Flamengo no segundo tempo. O Thiago Maia, que estava muito bem no primeiro tempo, muito mal. O Everton Ribeiro sumiu no segundo tempo. O Gabigol também, assim, o Vitinho não precisa nem comentar, né? Não dá nem pra falar, né, da atuação do Vitinho, que a única coisa que ele acertou no jogo foi o lance individual que ele teve ali um minutinho antes de sair. Ele cortou, né, pra dentro e finalizou de direita na defesa do Fernando Praz, que também foi um momento em que o goleiro do Ceará teve mais trabalho. E sobre essa questão da perda, né, de pontos, assim, por exemplo, se a gente lembrar no passado, teve vários momentos em que o Jorge Jesus, até pela gordura que o Flamengo criou no Campeonato Brasileiro, poderia ir poupando um jogador ali, principalmente ali momentos antes da final da Libertadores, né, jogo único e tal. Então você imagina se o Flamengo não tivesse aquela gordura toda que criou lá em 2019, você não ia poder poupar ninguém, você tem que colocar todo mundo, e aí você tem, né, uma série de um desgaste gigantesco. Então você teria um time na final contra o River mais desgastado, e a gente espera, né, pela qualidade da equipe. E aí eu não culpo só o Domi também, lógico, era pra ter entrado com o Vitinho? Não era pra ter entrado. Mas eu acho que eu vejo a galera, esse técnico, não sei o quê. A culpa não é só dele, gente. A culpa também é dos jogadores. Entendeu? Não adianta o técnico, beleza, vai lá, escala. Eu não escalaria o Vitinho. Eu não escalaria essa dupla de zaga que tá aí hoje. Falei isso hoje também, antes de iniciar. O Tuller tem que ter oportunidade. Eu falo pra vocês, eu duvido que o Tuller tomaria o gol que tomou, o primeiro gol do Ceará. Porque o Túlio é um zagueiro que se posiciona. Futebol muitas vezes é posicionamento também. É quando você fala assim, o atacante como é que se fala? Esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome agora, mas quando o cara tá bem posicionado, né? Aquilo é treinado. O cara sabe a hora onde ele vai estar, a hora que vai ter Às vezes a zaga tá marcando a bola, né? Isso de novo, igualzinho o lance contra o Fluminense, né? Nos últimos 3 gols que o Flamengo tomou, pareceu isso que o Nazário falou, que a zaga estava marcando a bola e esqueceu o atacante, esqueceu o zagueiro que vinha cabecear. Assim, não dá para entender realmente. Pode continuar, Túlio. E é isso. O Túlio é um zagueiro que se posiciona muito bem. Então, assim, dificilmente ele tomaria aquele gol porque ele não marca a bola, entendeu? Então, assim, não tomaria aquele gol se o Túlio tá ali. Então, assim, eu acho que a crítica tem que ser para todos, pros jogadores também, tá? Não adianta só você cobrar o treinador, porque é aquilo, é uma cultura até do futebol brasileiro, né? O time tava muito bem, 4 jogos consecutivos com vitória, não sei o que, Deus Menec, vão pra cima, agora era Domi, perdeu, tá no inferno, né? Eu acho que a gente tem que fazer análise, sim, do momento de que eram 3 pontos que não podia perder, que podem fazer falta. A gente já falou, a gente falou isso no pré-jogo, falou durante a transmissão, estamos repetindo. Não é o fim do mundo, eu acho que é uma análise, né? Eu tava vendo, eu sempre fico aqui acompanhando a galera no chat com a gente aqui durante o jogo, tipo, acabou, não sei o que e tal. Não é isso também, mas a gente vai apontar o que tem que criticar agora. É pra todo mundo, cara. Não é só o Domi, é Vitinho, Gabigol, Michael, todo Everton Ribeiro, que não jogou tão bem hoje, entendeu? É todo mundo. Eu acho que a gente tem que dividir pra todo mundo. Mas assim, mesmo com a evolução, até pra terminar, mesmo com a evolução que a equipe vinha tendo, principalmente ofensiva, a gente já vinha apontando aqui dos problemas defensivos, né? Hoje, várias vezes, em várias oportunidades, teve um lance agora no final do jogo, em que, a bola no alto, o Arão, era só o Arão se antecipar, ele ficou esperando a bola e deixou o jogador do Ceará se antecipar e criar mais um lance de perigo pro time deles. Então, assim,
Tá tudo errado defensivamente, o Domi tem que olhar isso com muito carinho ali, o posicionamento defensivo, e o Independente Del Valle não é o Ceará, né? Você destacou bem, a gente vai falar disso aí também. Vou dar mais um giro aqui no nosso chat, falando que o Felipe Praxe e os jogadores estão sem comandante, que não entende porque não vende o Lincoln fica e todo mundo é vendido a Maria. Fábio Silva, Tom Gutenberg, Herves Souza, Daniel Silva falando que o Gabigol precisa de um banco. Marcos Vale reclamando do Domi. É o que o Túlio falou. A Rebeca Ferreira está revoltada aqui com o Vitinho. A gente vai lendo, manda aí o que vocês acharam da partida de hoje, mas como tu falou, quando ganha não tá tudo bem e quando perde também não é o fim do mundo. Mas olha, é angustiante ver o Flamengo jogar da forma que jogou hoje. 2 gols que parecia assim, desatenção, parecia que o jogo estava parado, eles estavam batendo uma conversa ali, uma resenha, e o Ceará foi e cruzou. Porque aquela bola do segundo gol também não pode passar pelo Thiago Maia, pelo Arão. Então, Nazário, ainda se você quiser falar sobre a dupla de zaga, ele tinha o Rodrigo Caio no banco, não optou por não usar, ele até porque tem o jogo de quinta-feira, ele não fez as suas 5 substituições, eu vou lembrar as que ele fez. Ele tirou o Isla, botou o Mateuzinho, tirou o Thiago Maia, botou o Diego, tirou o Michael, botou o Pedro, e também tirou o Vitinho e colocou o Lincoln, mais um jogo que ele não faz das 5, mas aí ele sobrou para ele, tirando os goleiros. O Tuller, Rodrigo Caio, o Ramon e o PP. Também não tinha muito aí o que ele mexer, só se fosse na parte defensiva, que o time não estava precisando. Mas, Nazário, você concorda com o Túlio? Óbvio que o Domenech tem a parte de culpa dele, mas assim, os gols que o Gabigol perderam no primeiro tempo, o Domenech, assim, ali não tinha o que fazer. Ou falta cobrança, treino, porque a gente no papo de intervalo falou isso, a gente vai repetir, o Flamengo podia ter matado a partida no primeiro tempo, Nazário. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte, qual a responsabilidade do Domi nessa partida de hoje? A escalação. A escalação, por exemplo, e para resumir hoje o que faltou ao Flamengo, hoje, a nossa zaga foi uma dupla de trapalhões. Nós tivemos 2 trapalhões, hesitando em diversas jogadas. Tomamos o primeiro gol por conta dos 2 estarem marcando a bola. Tanto é que o jogador do Ceará, que foi o Luiz Otávio, marcou o gol de cabeça entre os 2. E aí a gente tinha uma zaga adversária que era muito alta. Portanto, nós tivemos na zaga 2 peças que se juntaram dá uma, pelo menos no jogo de hoje. No meio-campo, o Arrascaeta faz muita falta, não é pouca, não. Faz muita falta, porque é alguém que efetivamente cai pela esquerda com mais efetividade, com mais agressividade, com passes mais agudos. E a gente não teve isso. E no ataque, o Vitinho, lamentavelmente, não poderia ser escalado. Pouco produtivo. No jogo todo, ele só teve uma bola em que ele partiu para dentro, driblou para dentro, chutou e o Fernando Praz deu rebote que o Diego quase marcou de cabeça. No mais, ele pegava a bola sistematicamente, voltava ou invertia a bola lá para o Isla ou para o Everton Ribeiro. No segundo tempo, o Everton Ribeiro, com a entrada do Diego, começou a cair para o lado direito, mas já estava quase sem perna. E o Flamengo perdendo a segunda bola. Impressionante como o Flamengo estava perdendo a segunda bola. O Ceará, mesmo com menos posse de bola, passou a gostar do jogo, começou a colocar a bola, começou a jogar no contra-ataque, porque estava sendo oprimido, né? A posse de bola do Flamengo aí foi superior, só que não adianta você estar com uma bola sem agredir. O fato de você estar com mais posse de bola, supostamente, subentende-se que você tomou conta do jogo. Mas quando você tem mais posse de bola e toma 2 gols e efetivamente não consegue oferecer perigo para o time adversário, tem alguma coisa muito errada. O Pedro entrou, nada fez. O Lincoln entrou, nada fez. A mexida, para mim, foi errado. Não deveria ter saído o Michael. Deveria ter saído o Vitinho. O Vitinho, quando saiu,
estava praticamente no final. Então, um time que jogou com muita morosidade, não conseguiu colocar intensidade, não conseguiu partir para uma jogada individual. Gabigol perdeu muitos gols e a gente, com uma zaga brincalhona, um meio de campo que não funcionou e um ataque que não foi efetivo. E aí está o resumo do jogo de hoje. O Flamengo hoje foi uma brincadeira. Foi brincadeira de criança. Eu vou pegar mais uma vez o gancho que o Nazário falou, da ausência do Arrascaeta, e quero saber do Túlio. Depois do Túlio falar, eu quero saber também a opinião do Nazário, porque assim, o Flamengo hoje não teve Bruno Henrique, Diego Alves, Arrascaeta, Felipe Luiz, Pedro Rocha, tem o João Lucas, assim, só para listar os desfalques. Ô Túlio, para você, quem mais fez falta nessa partida e se seria diferente se tivesse pelo menos um desses jogadores, talvez o Arrascaeta, porque assim, foi irreconhecível, como o Nazário falou, hoje foi uma brincadeira. O Arrascaeta é um jogador que sempre a gente sente falta, né, quando ele não tá em campo. Acho que o Felipe Luiz também é um jogador que faz grande diferença. O Rodrigo Caio, né, na zaga também, passa muita segurança. Às vezes, até quando o parceiro dele tá mal, é um jogador que consegue equilibrar, né? Consegue jogar até por dois. E senti falta dele também. Mas, assim, o time tava até bem, né? Assim, no primeiro tempo a gente nem falou sobre isso, né? Sobre sentir falta de algum jogador. E eu tava até destacando isso ontem, né? Falando que, né, o Bruno Henrique tá aí já há algum tempo, né, lesionado pra voltar. E ninguém tava desesperado pela volta do Bruno Henrique, né? Mas é um jogador também que faz muita falta. Eu acho que faltou a esse time do Flamengo, por mais hoje que tava com um time misto, não tava com um time que a gente considera titular, conseguir efetivamente criar e concluir as jogadas. E aí, concluir, que eu falo, no mínimo finalizar, né? A gente pode lembrar aqui, né, teve a cabeçada do Gabigol, teve o lance do Michael, mas geralmente o Flamengo domina, ele tem um controle do jogo, ele às vezes cria a jogada, mas não consegue finalizar. Então acho que hoje faltou mais o time concluir aquilo que criou do que os jogadores em si. Eu acho que quando a gente... porque assim, de qualquer forma, a gente não teria esses jogadores hoje. Né? O Arrascaeta foi poupado porque tá com desgaste muscular. Mesma coisa o Felipe Luiz. O Gerson, né? Hoje ele tava com suspenso, né? 3 cartões e tal, suspenso. Não jogou. Também é um jogador que faz falta. Mas eu acho que faltou, na verdade, foi futebol pro Flamengo. Fez mais falta. O Vitinho é brincadeira, né, cara? Assim, eu fico até querendo segurar as palavras, porque é brincadeira. E não só isso, né? Insistência depois do Domi, né? Aí, tira Thiago Maia, né? Deixa eu ver aqui. Tirou o Thiago Maia, tirou o Michael, né? E aí só depois, na terceira substituição, que ele tirou o Vitinho para colocar o Lincoln. Então eu acho que... E vale destacar que esse problema que a gente destaca hoje com relação ao posicionamento defensivo... Lógico, não dá para comparar a zaga Léo Pereira e Gustavo Henrique, né? Isso. Mas o sistema defensivo do Flamengo, a questão de você criar muitas oportunidades e não finalizar, ou quando consegue finalizar, perder gols, né? Como foi contra o Fluminense. A gente já cobra há bastante tempo aqui, ó. A gente tá cobrando isso aqui, todo jogo a gente fala, né? Todo jogo a gente fala. Agora... eu espero, né, que com quinta-feira, que com todos esses jogadores em campo, a gente não tem esses problemas que a gente teve hoje. Mas mesmo com esses jogadores em campo, com o Felipe Luiz, com a Arrascaeta, com o Gerson, a gente já estava apresentando esses problemas que apresentou nessa partida de hoje e que no final fez falta. A gente tomou um gol, tipo assim, num acidente, que foi uma falha, né? Se o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estivessem ali bem posicionados, o Flamengo não teria tomado aquele gol, mas mesmo assim não vai apagar esses defeitos que a gente já vem apontando. Não é de hoje, é no resenha, é em pré-jogo, é em pós-jogo, não é de hoje que a gente está falando. Não é de hoje, assim, a gente vem alertando até da partida com o Bahia, que a gente foi uma das melhores, o Flamengo levou 3 gols, né? Sim. Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso. E, Nazário, a sua opinião também, né? O Flamengo foi com um time mexido, alternativo, digamos assim, mas não é desculpa. Daqui a pouco eu vou até trazer alguns números da partida, mas para você, qual desses nomes que o Túlio falou, dos desfalques que o Flamengo teve, que fez mais falta e que poderia dar um outro rumo para a partida de hoje? Porque foram 2 tempos distintos, na minha opinião,
igual como foi contra o Fluminense. O primeiro tempo muito bom, e o segundo parece que, não sei, desaprendeu a jogar bola. Pois é, o que deixa a gente preocupado, e a gente quando fala de elenco, é que efetivamente quando você troca uma peça pela outra, claro que nem todos são absolutamente iguais, cada jogador tem uma característica, mas o nível técnico tem que ser muito parecido. A gente tem, por exemplo, uma diferença de nível técnico muito grande na lateral esquerda. Quando o Felipe Luiz não está, a gente perde o apoio. O apoio ofensivo pelo lado esquerdo, com o René, embora ele seja esforçado, embora defensivamente ele seja um jogador efetivo, mas é menos uma peça que pode chegar no fundo, e hoje, por exemplo, o nosso lado esquerdo não estava funcionando. Eu estava dando uma olhada aqui, cruzamento preciso do senhor Vitinho, a cada 12, ele fez 12, ele só conseguiu acertar 3. Ele fez uma finalização. O cara que está jogando como Vitinho, na esquerda, e reparando que o time adversário está fechado, ele tem que partir para o drible, ele tem que partir para a jogada surpresa, ele tem que partir para tentar quebrar as linhas. E isso só acontece quando você não é burocrático. Você tem que ser corajoso. Nazário, Oi. não, só assim, e uma das principais qualidades do Vitinho é o chute. Ele tá no time assim, a opção, o Vitinho eu vou ter aqui para bater de fora da área. E como você falou nos números, ele ter só um chute não faz nem jus à escalação dele nesse jogo contra o Ceará, né? Exatamente. A gente está vendo aí que, por exemplo, esse é um fato que influencia bastante. Só para você ter uma ideia, o Vitinho fez um desarme. O Everton Ribeiro fez 4. Claro que são posições, eles jogaram em posições diferentes. Mas quando você está na frente e faz um desarme, e a ideia é você abafar o adversário com as suas linhas adiantadas, a ideia é, você está adiantado, perdeu, você não pode perder a posse de bola, perdeu a posse de bola no campo de ataque, você não pode proporcionar o contra-ataque, você tem que abafar e retomar a bola ainda no campo de ataque. E a gente estava vendo um Vitinho sonolento. Repito, a culpa não foi só dele. O time, de uma maneira geral, não jogou bem. A gente perdeu o meio-campo, a defesa foi uma brincadeira de criança, o Gabigol perdeu alguns gols importantes. Então, a gente não estava conseguindo ver uma transição meio-campo-ataque. A gente não estava conseguindo ter esse link, que é muito importante. Quando você tem, por exemplo, o Everton Ribeiro caindo pela direita, o Arrascaeta caindo pela esquerda, e mais alguém ali, por exemplo, jogando como volante, o Gerson ou o próprio Thiago Maia, chegando mais próximo, você tem mais 2 opções que são ofensivas, indo para os flancos do campo, e mais um cara que está ali no meio e proporciona essa segurança para não ser surpreendido na retomada, para não proporcionar um contra-ataque do time adversário. E aí a gente viu, por exemplo, nos outros jogos, os meias chegando na área. Hoje a gente não viu o Everton Ribeiro chegando na área. A gente viu um Everton Ribeiro trabalhando muito, centralizado, sozinho, sem ter alguém para trocar com ele. E ele é muito bom na bola rápida, no primeiro toque. Quando recebe uma bola, a gente viu o gol que foi muito bem trabalhado pelo lado direito, em que ele deu um toque genial. Mas ele tem que estar com alguém. Ele, para construir sozinho, com todo mundo se espaçando, fica muito difícil. Então, o time, de uma maneira geral, não conseguiu jogar bem. Qual foi o erro do Domi? Primeiro, colocar o Vitinho. Não deu, parceiro, tira e bota outra peça. Não, por exemplo, tirar o Michael, que estava jogando bem, e aí manter o Vitinho. O Vitinho saiu quase no final. Então, essa foi a parte em que cabe ao Domi. Agora, o Vitinho deu 66 toques na bola, uma finalização a gol. O cara que está na frente e joga praticamente 90 minutos e dá somente uma finalização, é um negócio que realmente você olha e fala, bom, complicado de você ver. Ele jogou 78 minutos. 78 minutos. O cara fez uma finalização. Uma finalização. Para quem joga na frente de um time que quer ser campeão, isso é muito pouco. Para quem joga na frente e não chega na área, nem que ele não desse mais nenhuma finalização, mas não colocou ninguém na cara do gol. Hoje, o nosso lado esquerdo efetivamente não existiu. A gente não tinha apoio da lateral, porque não é do René. É esforçado, é voluntarioso, mas não tem a categoria, não tem a presença de campo que o
O Fábio. Caraca, eu tô tão. Como é que é o nome dele mesmo? Que eu esqueci. O Quem? nosso lateral esquerdo, titular. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Ele não tem a presença de ataque que o Felipe Luiz tem, cara. É nítido. Não é nada contra, gosto do René, mas ele não tem, tecnicamente, a condição de jogar, as opções técnicas para chegar na frente e fazer um bom cruzamento, uma bola em profundidade, um drible, efetivamente um gol, que foi o que ele fez, porque estava dentro da área. O René está ali defensivamente tentando fazer o papel dele, mas ofensivamente é nulo. Então o nosso lado esquerdo hoje foi absolutamente capenga, porque o Vitinho não rendeu o que a gente está esperando desde a hora que ele chegou no Flamengo, e eu ainda não consegui ver um Vitinho efetivo, agressivo, entrando na área, batendo, driblando, ameaçando. Eu não vi uma zaga ainda ficar com medo do Vitinho. O Vitinho está dormindo, cara, e não dá para insistir mais no Vitinho. Diretoria do Flamengo, pelo amor de Deus, tira Vitinho, cara. Então, um time que tem uma zaga vulnerável, que teve um meio-campo que não conseguiu dominar o jogo e que teve um ataque, consequentemente, que não conseguiu chegar, cara, é fatal. A nossa espinha dorsal está absolutamente capenga do ponto de vista do jogo de hoje. Eu vou dar um giro aqui no chat, todo mundo bem falando, todo mundo complicado, não está gostando, Arthur Antunes, RV Souza, Marcos Altieres, Thalita Barcelos, Geraldo Varjão, a Thalita falando para falar do Gabigol que perdeu 2 gols, a gente também já falou, a gente vai voltar nesse assunto das finalizações. O Thalisson Léo também está aparecendo, falando que o Vitinho estava jogando com 10 sacos de cimento nas costas, e realmente o Vitinho parecia estar assim, em outra partida. A gente não tem nenhuma explicação. E para o Túlio, se ele quiser falar também, que ele vinha falando que o problema não era do Domenech, assim, o Flamengo deu 11 chutes e só 2 foram no gol. E não foi aquele chute, olha, que o Fernando Praz salvou o Ceará. A gente não lembra olha, esse lance quase pegou. A melhor chance, como o Nazário falou, foi aquela do Vitinho. Então, o Túlio, isso mostra também que a partida de hoje do Flamengo foi irreconhecível. Como a gente é só pegar e inverter. A gente, quarta-feira, a gente estava analisando o Fluminense, que teve mais finalizações, mas nos chutes a gol, o Flamengo ganhava do Fluminense, né? Ele tinha menos o número total de finalizações, mas os chutes em direção ao gol, o Flamengo, né, tinha mais do que o Fluminense. Então, assim, isso já mostra, né? E até aproveitando essa questão da crítica ao Vitinho, não só da questão de não finalizar, o Vitinho muitas vezes não consegue concluir uma jogada. Cara, teve uma hora no segundo tempo, quando tava, vamos dizer assim, né, tava tudo pavoroso, bola ia no pé dele, assim, de dar raiva. Tem na transmissão aí que eu tô aqui, microfone desligado, e tô, cara, proferindo todos os nomes feios que vocês possam imaginar. Porque, pô, não é possível. O cara, jogador profissional de futebol, o cara recebe a bola, muitas vezes não consegue dominar. Eu tô falando de conseguir dominar. Ou quando consegue dominar, o cara não consegue falar assim, pô, vou olhar aqui e vou tocar. Você vê o Isla, vou dar uma diferença aqui do Isla. O Isla já, antes de receber a bola, o Isla já tá olhando o que ele vai fazer. O Vitinho, ele tá sempre de cabeça baixa, aí o Vitinho, quando ele consegue receber e dominar essa bola, aí ele consegue, vou olhar, agora que eu vou fazer isso, amigo, já chegou o zagueiro, já chegou o marcador, tirou, entendeu? Então, assim, é impossível. O Isla deu 78 toques na bola, tá? E aí você pega um time que você tem lá um jogador, quantos toques ele deu na bola, o Vitinho? O Vitinho... Vou ver aqui, peraí, só um minuto. Vai falando aí que eu vou falar. O Vitinho tinha, sei lá, 60, 70 toques na bola e o cara não consegue criar nada. E o técnico... 76. 76. E aí não, 66. Eu botava mais um meia aí e já dava um número cabalístico. Então, assim, o Domi, assim, não é que eu não queira dizer que o Domi não faça parte da derrota. Ele é responsável, porque eu sou daquele, eu falo isso direto. Todo mundo ganha e todo mundo perde, né? Todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto. Acho que ele teve, sim, responsabilidade na derrota, mas acho que a derrota não é só culpa do Domi, né? Como muitas vezes a gente vê, é a cultura do futebol brasileiro. Vamos trocar o técnico aqui, tá tudo bem. A culpa é do técnico, né? Porque não foi só o Vitinho.
O Vitinho não estava lá marcando o jogador do Ceará no primeiro gol. O Vitinho não estava na marcação no cruzamento do segundo gol do Ceará. Então, assim, é só o Vitinho também? Não é só o Vitinho o problema. Todo mundo faz parte da derrota, assim como o Domi. Ele não é somente o responsável. Agora, não adianta, né? O Flamengo teve aqui os números, né? 64% de posse de bola contra 36% do Ceará. Pega o contra o Fluminense. O Flamengo, a posse de bola foi quase parelha. Por quê? O Flamengo conseguia jogar com qualidade. Muitas vezes você não precisa ter a bola, né? Você ter a bola não quer dizer também nada, né? Apesar de que tem a filosofia, né? Quanto mais tempo você tem com a bola, o Parreira que tinha isso, né? Quanto mais tempo você fica com a bola, o adversário menos tempo, então ele não vai te oferecer perigo. Mas isso é muito relativo, né? Em termos de estilo. Aí hoje, o Flamengo teve uma posse de bola absurda, o Ceará teve 36%. E aí? O que isso diz do resultado? Não diz nada, é enganoso. Né? É enganoso. Contra o Fluminense, a margem de diferença era muito pequena e o Flamengo foi muito bem, fez uma partida muito mais segura. O Flamengo no segundo tempo, desse jogo de hoje, em nenhum momento você fala assim, o Flamengo tá com controle do jogo. Não teve. Você podia inverter. Parecia que o Ceará era o Flamengo e o Flamengo o Ceará. Era isso. Que o Ceará jogava com tranquilidade, dominando o jogo, criando oportunidades, e o Flamengo não conseguia fazer isso, principalmente quando a bola chegava no senhor Little Vitor. Eu quero destacar também, o Nazário, o pessoal do chat, até se quiser opinar, o Flamengo agora joga na Libertadores na quinta-feira, deixa eu colocar aqui na página que eu estava vendo, e o jogo vai ser contra o Del Valle, um adversário que no começo do ano, jogando lá no Equador, deu trabalho para o Flamengo, eles abusam muito da altitude. O jogo não vai ser no estádio deles, mas vai ser no estádio da LDU, onde o Flamengo jogou ano passado, no Casablanca, e lá são 2.800 metros de altura. Agora, tendo em vista os dois últimos jogos do Flamengo, Nazário, contra o Fluminense e hoje contra o Ceará, a defesa mal posicionada, as bolas todas cruzadas, o Rafa falou muito bem, cara, tá cruzando e é chance de perigo para o adversário. Você acha que isso na partida de quinta-feira tem que ter atenção redobrada, porque senão o Flamengo vai sofrer com a bola aérea, principalmente por conta do ar rarefeito lá no Equador? Pois é, a gente sabe, e o Flamengo tem uma vasta experiência de jogar na altitude, então se faz necessário um bate-papo com o Domi para abrir os olhos dele em função, não sei se ele já teve a oportunidade de jogar alguma vez por lá, acredito que não, mas tem que redobrar. Eu acho que o jogo de hoje, o vídeo dos gols tem que ser repassado 100 vezes, tanto no gol do Charles quanto no gol do Luiz Otávio. Tem que repassar esse vídeo 200 vezes, se necessário for, porque a gente vai estar jogando a 2.800 metros de altitude, num jogo em que a gente não pode perder, num jogo que não pode ter desatenção, num jogo que vai ter um desgaste considerável, tanto físico quanto psicológico, porque tem a questão da altitude que altera, sim, que abala, sim, que mexe, sim, psicologicamente com os jogadores. É Libertadores. E detalhe, o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro é o Goiás, que ganhou do Internacional hoje. E aí, a gente... Pô, Nazário, calma. Não é calma. A gente precisa muito bem alinhar todas as expectativas do Flamengo. Vinha de 4 vitórias, o time vinha evoluindo, só que hoje zerou, hoje parou. Hoje a gente viu um Flamengo do início do Campeonato Brasileiro. A gente viu um Flamengo sem pegada, a gente viu um Flamengo sem velocidade, a gente viu um Flamengo que estava capenga do lado esquerdo, absolutamente capenga. A gente não tinha um meia jogando ali, efetivamente caindo pelo lado esquerdo, que fez uma falta gigantesca, o Arrascaeta. A gente tinha do lado esquerdo um Vitinho que não conseguiu jogar futebol, um cara que joga aberto pela esquerda, e eu estava vendo o mapa de calor dele aqui, ele ficou absolutamente aberto. E o cara que tem essa característica, que joga no Flamengo e consegue dar apenas um chute, pelo amor de Deus, gente, isso é horripilante, isso é assustador. Um camarada que joga 78 minutos e chuta uma vez para gol é inadmissível. Você pode chutar 10.
Errou as 10, mas chutou, mas tentou, mas se insinuou, mas foi para dentro. E o Michael, que estava fazendo isso, foi sacado do time. Então, o próximo jogo da Libertadores convém muita, mas muita atenção, porque nós não estaremos disputando o Campeonato Brasileiro. E alguém precisa falar isso para o Domi. Domi, olha só, a pegada aqui é outra. A gente não pode... Você botou a galera aí para não ficar cansada? Show de bola. Olha só, temos que botar o nosso melhor para poder conquistar esses pontinhos contra o Independente. Porque se a gente começar a trupicar na Libertadores, aí, meu amigo, vai complicar a guerra. No Brasileiro, a gente consegue recuperar. O Internacional tropeçou hoje, coisa e tal. A gente estava em segundo, caiu para quarto, mas ainda tem estrada para rodar. Na Libertadores, a história é outra. Então, precisa muito, mas muita coisa. A gente tem a área de definição, que é na frente, e a área em que você fica mais tranquilo, mais relaxado, que é o meio, e atrás a área de construção. Então, se os 3 setores não tiverem um link e não tiverem as peças corretas, a gente vai sofrer e vai sofrer muito, não é isso que a gente quer. Isso eu concordo com você. Eu queria saber a opinião do Túlio também sobre essa pergunta da altitude. O Nazário falou que, assim, se a gente tivesse que ver... A gente fala muito de vídeo, né, Nazário, hoje em dia no futebol. Se a gente tivesse que ver um vídeo de como não marcar num escanteio ou num cruzamento da direita para dentro da área, era o jogo de hoje do Flamengo. As 2 bolas foram assim... Não tinha como tomar aquela bola, era só zerar, os zagueiros estavam perdidos. Então, Túlio, você está preocupado para o jogo da quinta-feira ou não? Porque, como o Nazário, vocês também já destacaram, o Rodrigo Caio volta. E para você ver quão bom o Rodrigo Caio ele consegue equilibrar, por exemplo, se pudesse dividir, óbvio que não existe isso no futebol, mas 75% da zaga do Flamengo é Rodrigo Caio e hoje 25% outro zagueiro, porque o Rodrigo Caio está sempre cobrindo besteira, está sempre ajeitando os lances assim, que Léo Pereira e Gustavo Henrique falham ou deixam a desejar, né, Túlio? Sim. O Rodrigo Caio é monstro, né? Muito monstro. E é um zagueiro, se a gente for ver, por exemplo, até na outra derrota cachapante que a gente teve, que foi contra o Atlético Goianiense, ele não estava na zaga, né? Porque ele foi deslocado para lateral. Sobre a altitude, é sempre perigoso, né? Até isso já foi debate no futebol, né? Essa desvantagem com relação aos times que jogam ao nível do mar. Mas todo ano o Flamengo joga lá, né? Ano passado a gente teve uma derrota, apesar de que não for no mesmo estádio e tal, essa coisa toda, mas de qualquer forma tem altitude e com certeza influencia, mas a gente também conseguiu vencer, né? O Flamengo inicia a Libertadores de 2019 vencendo o San José, né? Eu não sei agora de cabeça o nível da altitude, mas... Lá acho que era quase 4 mil. Vai falando que eu vou pegar aqui e eu te confirmo. E lá era uma altitude absurda, assim, dos jogadores, né? Tinha até o lance dos cilindros lá no banco de reservas e tal. Então, e o Flamengo conseguiu vencer de 1-0, lógico, a equipe era muito fraca e tal. 3.800. 3.800. E o Flamengo também já jogou lá esse ano, né? A gente jogou esse ano lá pela Supercopa, no mesmo país. Não vai ser no mesmo estádio, porque esse jogo vai ser no estádio da LDU. Então, eu acho que dá para fazer uma boa partida. A altitude sempre preocupa assim, mas com um bom planejamento, né? Talvez chegando antes, né? Tem algumas equipes que às vezes preferem chegar já próximo da partida, né? Para não sentir muito efeito. Outros preferem chegar bem antes no país para se adaptar à questão da altitude. Mas acho que com planejamento se consegue lá e o Flamengo fazer uma boa partida. É um jogo também que vai envolver a questão da liderança, né, do grupo, é importante. E as lições, lógico, dessa partida contra o Ceará, principalmente assim, tem que pegar esse vídeo realmente e colocar assim, ó, como não marcar e mostrar. E é uma coisa que, voltando a falar até da defesa, que a gente aprende isso. Eu fiz escolinha de futebol, né? Uma das primeiras coisas que o professor falava pra mim é o seguinte: olha, o jogador vai de encontro à bola, ele não fica esperando a bola. E os jogadores do Flamengo é isso, cara. Os caras, além de marcarem a bola, principalmente os zagueiros,
eles não vão de encontro à bola, eles ficam esperando. Assim, a bola vai vir aqui, eu vou cabecear e vou tirar. Não é possível, né? O primeiro gol do Ceará é muito... A única diferença do gol do Ceará pro gol do Fluminense é que, né, você não tinha o zagueiro ali, o atacante enfiado entre os dois zagueiros. Hoje tinha. Mas é muito parecido. Bola cruzada na pequena área e você tem ali um jogador subindo com os zagueiros marcando a bola, né? E não se preocupando com o posicionamento ou com o jogador. Agora, na quinta, a gente não pode repetir os erros de hoje, que se repetir, a equipe do Independente Del Valle é muito mais qualificada que o Ceará. A gente já jogou com eles, né, esse ano, então a gente sabe do potencial da equipe, apesar de que a gente meteu 3-0 aqui no Maracanã, mas foi um jogo que a gente teve um certo trabalho, né, durante um tempo da partida, depois que o Flamengo fez o gol e começou, né, a tomar conta com sua superioridade técnica. Mas não pode dar mole, né? E o jogo lá, inclusive, foi 2-2, né? Pela Supercopa também, apesar de que a gente foi garfado, teve aquele lance do Bruno Henrique. Então, assim, é um adversário complicado, tem que aprender com os erros, né? Mas, assim, a gente tá, como eu já destaquei, a gente já vem há muito tempo falando dos erros, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Não, é isso. Eu vou dar o último giro aqui no chat. RV Souza, Geraldo Varjão, Arthur Antunes, que acompanhou hoje com a gente, Paulo Renato, Thalisson Leal, Lana Thalita, Maria, Onofre, Maurício. Todo mundo bem insatisfeito com a atuação do Flamengo, mas a gente tem que projetar já a Libertadores, esquecer o que foi hoje. O jogo de hoje tem que ser uma lição de como não fazer nas partidas. Então eu vou me despedir primeiro do meu avô, do Roberto Nazário. Mais uma vez, Nazário, muito obrigado. Um prazer fazer o programa com você. Suas considerações finais. Queria agradecer a participação da nação. Queria agradecer ao Rafa pela brilhante narração, ao Túlio, sempre muito brilhante, muito em cima do lance, brilhante, né? Agradecer a produção, agradecer a galera de norte a sul, deixar muito bem claro que eu não tenho nenhum parentesco com você, não tenho esse desprazer, graças a Deus. Aliás, eu nem gosto de você, para dizer a verdade. Gosto muito da dona Tereza, pessoa da melhor qualidade, iluminada, lamentavelmente tem você como filho, mas nem tudo são flores na vida. De qualquer forma, você vai aí caminhando para evoluir. Galera, estamos junto e misturado. Não se esqueça, dá o like, se inscreva no Coluna Play, coluna daqui, o canal tradicional, o Coluna Power, Coluna VET, todo mundo. Tem conteúdo todos os dias, tem futebol, tem resenha. Quinta-feira nós vamos estar junto e misturado. Página virada, acho que vai ser uma lição, acho que serve como lição essa derrota. É um time apático, não tem nada a ver com aquela evolução. Não acho que é o final do mundo. Acabou, agora o campeonato acabou. Não é isso. Tropeçamos nesse momento ainda. Estamos perto ainda da liderança. Faltam 3 pontos aí para a gente alcançar. O Internacional também tropeçou. Portanto, no Campeonato Brasileiro, a gente tem tempo para se recuperar. Está faltando muita coisa. Agora, o que a gente não pode acontecer é a gente escorregar na Libertadores. Fé em Deus, pé na tábua, estamos juntos e misturados. Flamengo até morrer. A vitória é quinta-feira, se Deus quiser. É isso. Como o Nazário falou, é o que a gente sempre fala, que se tinha que errar. O momento era hoje, que quinta-feira é um jogo decisivo. O Nazário destacou bem que é muito importante a participação do Flamengo, de engrenar. Então, quinta-feira tem que virar a página. Túlio, mais uma vez, um prazer fazer o jogo com você. Hoje, infelizmente, a vitória não veio, mas quinta-feira a gente está de novo junto e misturado para buscar o triunfo na Libertadores. Eu que agradeço, honra minha estar com você, estar com o Rafa, estar com o Nazário também, sempre aprendo bastante. Agradecer a produção, né, sempre, né, dando, né, pra gente essa estrutura incrível que a gente tem. Agradecer todo mundo aqui que comentou pra caramba com a gente, criticando junto, torcendo juntos, cobrando juntos bastante também. A galera aqui do chat, não dá pra falar o nome de todo mundo, mas agradecendo a geral aqui. E pedindo aí pro pessoal, amanhã a gente vai estar de novo, né? Já voltando com resenha diária. Tem notícia mais cedo, né? Que é meio-dia,
né? Depois, 8 horas da noite, a gente tem um resenha, que aí é mais opinião, né? Trocando ideia, rapaziada trocando ideia, a gente vai estar aqui também. A galera que quiser trocar uma ideia comigo, né? @PoetaTulio também nas redes sociais. Infelizmente, hoje foi com derrota, mas é sempre um prazer estar com vocês, sempre aprendo alguma coisa aqui também, né? Pra poder me melhorar também. E a gente tá junto sempre. Valeu, JP, valeu, Nazário. Tamo junto, a galera toda aí, saudações rubro-negras. Quinta-feira, vamos embora pras cabeças, né, amigo? Que o Flamengo não para e a gente também não. É isso aí. É isso, como o Túlio falou, queria agradecer a produção, o Rafa, Nazário, que é meu avô, vou trazer o exame de DNA. Túlio, todo mundo da redação também. Infelizmente, a Vitória não veio hoje. A gente segue aqui trabalhando. Amanhã vai ter muita notícia. A partir do momento de meio-dia já tenho notícias, hoje tenho resenha. Durante o dia inteiro vocês conseguem acessar o nosso site, tendo tudo de Flamengo. Então, se inscreve no canal, manda para todo mundo, ativa o sininho, que isso vai fazer com que os vídeos cheguem até você e você vai saber tudo sobre o Flamengo. Aqui a gente não deixa passar nada e quinta-feira a gente está junto. Então é isso, mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente. Até a próxima.